tanto de cinesiologia e de aprendizagem motora, tá? A APS, a TED, né? Mudou o nome agora. De cinesiologia, na verdade, é o trabalho dirigido que eu deixei para vocês fazerem, tá? Devido aí ao pouco tempo que nós temos também, esse primeira N1 é mais corrido, né? No tanto que daqui a pouco já é a prova de vocês. Então, para auxiliar aí na nota, vocês agora, aquele estudo dirigido que nós fizemos, tá? Que vocês acabaram fazendo sobre os movimentos durante um determinado movimento e uma determinada modalidade, eu quero que vocês anexem aquilo mais individualmente lá na APS, tá? Lá na TED, que já está aberta. Lembrando que vocês têm até dia 13 para estar anexando esse trabalho. Então vai ser individualmente, tá? Ficou bem simples, tá? Bem tranquilo aquilo. Eu acabei já olhando quem colocou lá para mim, né? Alguns grupos fizeram. E agora eu quero individualmente, vocês vão colocar essa atividade lá, tá? E de aprendizagem motor e desenvolvimento motor, é sobre as fases do desenvolvimento motor. Vocês vão colocar algum tipo de atividade lá, movimentos que são realizados durante essas fases, tá? Então é como se fosse um estudo dirigido também, mas um pequeno portfólio. Não chamo de portfólio, né? Mas como está já mais habitual de vocês, é um pequeno portfólio ali falando sobre as fases, né, do desenvolvimento motor e sobre os tipos de movimento que tem em determinadas fases, tá? Bom, falando um pouquinho, vou colocar aqui para vocês a minha tela, tá? Vou apresentar aqui. Tá, deixa eu só compartilhar. Bom, tá compartilhando. Eu deixei uma aula, tá, no Blue, uma aula sobre lesões no joelho também, vai falar um pouquinho ali sobre a alavanca do joelho, e uma sobre a alavanca também, bem simples, bem didático, para vocês auxiliar nisso, para entender agora, primeiramente, o que são essas alavancas, tá? Bom, vou estar abrindo aqui. Só. Então, a alavanca. São máquinas simples, né? Por que máquinas simples? Porque nós utilizamos as alavancas no nosso cotidiano, tá? Então, todo mundo, ao sair da cama, ao pegar uma escova de dente, trazer a escova de dente para fazer o movimento, né? Para escovar os dentes, para cortar alguma coisa, para carregar alguma coisa, tá? Então, tudo isso são sistemas de alavanca, tá? Que nós utilizamos aí para o nosso cotidiano e nós utilizamos também dentro dos nossos movimentos, tá? Então, vou dar um exemplo de movimento e o exemplo de alavanca para que a gente entenda e fique mais habituado. Bom, antes de pensar na alavanca em si, o que seria isso, eu vou evitar os conceitos de física, tá? Em questões de equações, mas pense que a disciplina ela te dá um norte. Então, claro que se você quer se aprofundar, se especializar, você vai estudar um pouco mais fora, tá? E numa pós-graduação, numa especialização, para que você tenha aí um conhecimento maior sobre alavancas, tá? Sobre biomecânica, que é um conceito mais complexo. Então, nós aqui na disciplina, a gente dá um norte para vocês, dá onde as dicas, né, de onde você pesquisar, de onde você conseguir esse material de apoio e, posteriormente, para que vocês possam se aprofundar no assunto. Então, as alavancas, a gente tem que pensar em quatro
variáveis de uma alavanca, que são os componentes de uma alavanca. Então, toda alavanca ela vai ter uma barra, uma haste fixa, que é uma haste rígida, certo? Que é esse ponto aqui. Então, isso é uma haste, é um metal, né? Vamos pensar assim, numa estrutura rígida. Eu já coloco de antemão que é o osso, né? A nossa estrutura óssea, ela pode ser ali a nossa base, né? Nossa barra e rígida. Toda alavanca ela vai possuir um eixo de rotação. Pode ser a nossa articulação. Então ela vai ter aqui uma barra rígida, certo? Nós vamos ter um eixo, que é um eixo de rotação. Deixa eu aceitar aqui. Beleza. Então nós vamos ter esse eixo de rotação. Vamos ter uma base, uma força, né, que eu posso chamar ela de potência, geradora aqui de um torque, de uma energia, de um vetor, tá? E eu tenho uma resistência. Então, só para voltar, toda alavanca, questão de prova lá, quais são os componentes de uma alavanca do sistema locomotor, do sistema do corpo humano, do movimento? Vocês vão responder. Tem uma barra rígida, que pode ser o meu osso, né? Minha estrutura óssea. Eu tenho um eixo de rotação, eu preciso rodar num eixo, né? A Terra tem o seu eixo ali, seu ponto de rotação. Ela faz ali os movimentos de rotação no próprio eixo e o movimento de rotação, né, do sistema solar, né? Ali em volta do Sol. Isso para quem acredita que a Terra é um globo, né? Para quem é terraplanista, não é bem assim. Mas, enfim, nós temos esse eixo, né? Então, veja que para que eu ocorra um movimento, eu preciso de uma haste, né? Eu preciso aqui de uma barra rígida, de um eixo, de um ponto de eixo que eu vou fazer esse movimento, tá? Que é a minha articulação. Dentro dessa articulação, eu tenho uma resistência. Vamos pensar que aqui é o nosso peso, nossa carga, né? Que a gente está suportando, que a gente está vencendo. Então, aqui eu posso ser aquele pezinho, né? Ou o meu próprio corpo, ou o chão, né? Ou a própria gravidade da Terra, né? A força G que está atuando ali. Então, aqui é uma resistência e eu tenho uma potência, que é uma força. Então, são os 4 componentes aqui do sistema de alavanca. Tá? Então, braço de alavanca. Então, a gente sempre vai falar em braços de alavanca. Nós temos 2 tipos de braço. Um braço de potência e um braço de resistência. Então, o que é o braço? É a menor distância entre a linha de ação da força considerada e o eixo de rotação. Então, o braço, eu tenho um eixo, né? Esse braço que eu tenho de um ponto do R, que é a resistência, é o meu braço de resistência. E eu tenho o meu braço de força também, que é o meu ponto, desde a força que gera a minha potência até chegar ao meu eixo. Então, são os braços da alavanca. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, né? Que vai ficar mais fácil a gente entender. Então, aqui o braço de resistência, tá? Não vou estar entrando aqui nas equações, mas o L seria o comprimento do segmento. Então, eu posso fazer o comprimento, né? Do segmento que eu estou trabalhando. Mas isso é para quem vai fazer uma análise aí, utilizando algum software, algum trabalho mais aprofundado da coisa. Aqui a gente tem que entender que dentro da alavanca eu tenho o eixo, né? Eu tenho um braço. Esse braço pode ser um braço de força. E eu tenho um braço de resistência, tá? E sempre vou ter as hastes, ó. Eu tenho uma base rígida, uma base rígida, tá? Eu tenho a força aqui, a resistência. Dentro disso, sabendo que eu tenho esses 4 componentes, eu entro nas classes de alavanca. Então, eu tenho primeira classe, alavancas de interfixas, alavancas de segunda classe, interresistentes, e alavancas de terceira classe, interpotentes. Tá? Então, vamos entender. A primeira classe, que é uma alavanca de primeira classe, que eu posso chamar ela de primeira classe,
que ela é interfixa. Por que ela é interfixa? Porque o ponto fixo, ou o eixo, ele está entre o braço de força e o braço de resistência. Então veja a gangorra aqui, ó. O eixo está localizado entre a força, a potência e a resistência. Eu dei esse exemplo da gangorra, tá? Por quê? Pode ser de velocidade ou de força, tá? As denominações. E ela pode ser uma alavanca modificada, né? Porque eu posso ter tanto de um lado, tanto de outro, a resistência ou a força, tá? E ela é a única alavanca que pode ter vantagem mecânica igual a 1. A gente fala igual a 1 porque ela pode estar mais forte do que 1, mais forte do que 0. São as alavancas que a gente vai entrar um pouco mais para frente, entre força positiva e negativa, né? Fases excêntricas, fases concêntricas do movimento. A alavanca de segunda classe, ela é interresistente. Por que ela é interresistente? Porque a resistência, ela está entre o eixo e a força. Vou aceitar aqui. Então veja o exemplo aqui do carrinho de mão, né? A carrinhola. Então veja, que eu tenho o eixo, que é o eixo, né? O rolamento aqui da roda, né? Eu tenho aqui a resistência, porque é a carga que eu estou resistindo, e a força, que é o coelhinho. Então ele está empurrando, né? Ele está vencendo uma resistência que está entre o eixo e entre a força. Então é uma alavanca de segunda classe, interresistente. E eu tenho a terceira alavanca, que é interpotente. Então agora eu tenho a força, a potência entre o eixo e entre a resistência. Então eu tenho um exemplo aqui da pá, né? Que é o que? Eu tenho o indivíduo, ele está entre a pá e a resistência. Então eu tenho a potência, que é a minha força, entre o eixo, né? E entre a resistência. Então eu tenho a potência entre os dois. Então veja aqui alavancas anatômicas, né? Então vamos pensar aqui que a alavanca que é essa daqui. Eu tenho a carga, resistência, eu tenho uma haste fixa, né? Eu tenho aqui meu húmero, eu tenho aqui a minha una e o meu rádio, certo? E eu tenho a minha força aqui entre. E o meu eixo, que é a minha articulação. Então eu tenho o eixo, eu tenho minha força, que é meu bíceps, correto? E eu tenho a minha resistência, que é meu halter aqui, o meu dumbbell, né? O que acontece aqui? Eu tenho uma alavanca que ela é interpotente. Por que ela é interpotente? Porque eu tenho a minha potência, que é o meu bíceps, entre o eixo, que é a alavanca, que é o eixo, né? Que é a minha articulação, húmero radial, e eu tenho aqui a minha resistência. Certo? Então, ó, só para deixar exemplificado, a barra rígida é o osso, minha estrutura óssea, o meu eixo é a articulação e minha resistência é o peso do segmento ou a carga externa. E a força atua na inserção do músculo. Certo? Então, na maioria das vezes, são de terceira classe. Ou seja, a força está entre o eixo e a resistência. Tá? Então, veja aqui. A maioria das alavancas do nosso sistema humano é de terceira classe, interpotente. Então, lembra, eu tenho a primeira classe, que ela é interfixa, o eixo ele estaria aqui. Eu tenho a minha segunda classe, que é interresistente, a minha resistência estaria no meio. E eu tenho a minha terceira classe, que ela é interpotente, onde a minha potência está no meio, entre os pontos do eixo e o ponto de resistência. Bem, professor. Professor, Certo. Correto, pode falar. um outro exemplo desse aí, seguindo essa mesma linha, seria o exercício do leg press, a alavanca, o eixo seria a articulação do joelho, a força, seria isso aí, mais ou Isso, menos? exatamente. A força seria o quê? O meu quadríceps, certo? Isso. Isso. E a minha resistência seria a carga que está ali na minha base.
Certo, entendi. Obrigado aí. Entendeu? Isso. Aí você tem a base rígida, que é o seu osso, o fêmur, e a tíbia e a fíbula. A articulação patelofemoral, que é do joelho, ele está fazendo o eixo, lá no movimento de extensão e flexão lá. Lá você está pegando o exemplo do leg, né? Do leg press. Isso. Então, veja que a resistência é a carga, né? Que você está vencendo. Então, você tem resistência, só que aí ela se torna uma interpotente, né? Aliás, interfixa. Lembra que o eixo ele está entre agora. Ele está entre o seu quadríceps, que é a força, e entre a resistência, que é a carga que está lá embaixo. Ou em cima, né? Se for um horizontal, leg 45. Deu para entender nesse exemplo? Deu sim, deu sim. Então é assim, se você para o movimento, você começa a olhar onde que está meu eixo, né? Nesse caso aqui, é porque a inserção dele, ó, veja que a inserção não é aqui. Se eu tivesse a inserção do meu bíceps aqui no meu úmero, ele não ia ter movimento, né, na hora de contrair, né? Porque ele está puxando, ó. Quando eu estou contraindo o meu bíceps, ele está puxando o meu antebraço, certo? Deixa eu aceitar aqui. Então, quando ele puxa meu antebraço, aí o meu eixo ele está depois, ó. Então, aqui é uma alavanca interfixa. Aliás, interpotente, porque é de terceira classe, porque a força, que é o músculo, né, o que gera a força para fazer o movimento, esse movimento de flexão do antebraço, flexão do cotovelo, ele está entre o eixo e está entre a resistência. Ó. Eu vou dar outros exemplos aqui. Ó. Então, eu tenho primeira classe, ó. Onde acontece esse primeira classe? Que eu tenho que é um interfixa, né? O eixo está entre a resistência e entre a força. Ó, balanço da cabeça. Quando eu faço esse movimento de balanço da cabeça, de flexão e extensão da cabeça. Flexão veio para frente, extensão eu vou para trás. Quando eu estou fazendo isso, é uma alavanca de primeira classe. Por quê? Porque eu tenho o eixo, né, entre a força, entre a resistência e a força. O meu músculo, né, o esplêndio da cabeça, ó, o músculo posterior, quando ele se contrai, ele faz essa extensão. Ele relaxa, ele faz essa flexão cervical. Então, ó, flexão, extensão cervical. Só que o meu eixo está aqui. Ele está entre, porque é o peso da cabeça que eu estou erguendo. Se eu tivesse uma carga aqui, tudo bem, teria uma carga também. Mas o eixo está entre a resistência, que pode ser tanto aqui a nuca, tanto aqui a parte frontal, e eu tenho o eixo que está entre. Então, ele se torna uma alavanca interfixa, porque o ponto fixo está entre o braço de resistência e o braço de força. O exemplo aqui, ó, segunda classe, né? Agora, o que acontece, ó? Eu tenho o eixo, ele é uma alavanca de interresistente. Por que é interresistente? Ó, FRE. Então, vamos lá. O F está aqui, que é a força, na minha panturrilha, certo? Quando eu vou ficar na ponta dos pés, qual o músculo que eu estou sendo ativado? A panturrilha, né? Pensa que isso aqui é uma panturrilha. Eu vou fazer a elevação aqui da perna. Quando eu faço isso, o meu eixo, ele está aqui nas minhas falanges, né? Ele está aqui na ponta do pé, ó. Então, eu tenho o eixo aqui na ponta do pé, eu tenho a resistência, porque agora eu estou erguendo o meu corpo, né? Para cima, e a minha força está aqui no meu músculo gastrocnêmio. Então, eu tenho a força, eu tenho a resistência entre o eixo e a força. Então, quando eu faço esse movimento, minha alavanca, ela é de segunda classe. Ela é interresistente, tá? Porque o eixo, ele está aqui. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Ó, eu vou fazer aqui uma flexão ou uma extensão de joelho, né? Veja que eu tenho a resistência, certo?
Eu tenho, porque aqui tem um pezinho, né? Eu tenho uma resistência, eu tenho uma força, né? Que agora eu posso estar usando o meu músculo, posso só fazer a flexão e extensão dorsal, eu estou usando meu tibial anterior aqui, tá? Então eu tenho minha força entre o eixo, porque o eixo também eu acabo utilizando aqui a minha articulação. Aí, nesse caso, eu tenho uma alavanca de terceira classe, porque a força está entre o eixo, que está aqui a articulação, tá? E a resistência, que é o pezinho aqui na subida e na descida. Tá? Pessoal, tem alguma dúvida aqui? Eu não vou entrar aqui nas equações. Aqui nos exemplos eu vou em equação, mas não há necessidade. Tem alguma dúvida nessas três classificações? Para mim, não. Bem tranquilo, gente. É só a gente pensar onde que está o músculo, onde que está a articulação e onde que está o eixo, tá? Eu tenho dúvida ainda, não sei se eu vou conseguir identificar o que é eixo e o que é a resistência. A resistência até consigo, mas Deixa o eu pegar eixo aqui um outro exemplo. Todo mundo está vendo essa figura, né? Sim, eu tô vendo. Correto. Vamos classificar aqui o que é e o que não é. Ó, nós temos aqui o músculo gastrocnêmio, certo? Essa setinha. Nós temos aqui a haste, que é nossa barra fixa. Eu tenho o azulzinho, que é a minha resistência. E eu tenho o triângulo, que é o eixo. Vamos pensar no triângulo, que fica mais fácil para vocês. É o eixo aqui da coisa. Então, uma alavanca ela vai ter 4 componentes, certo? Quais são os 4 componentes? Uma barra fixa, que é a nossa estrutura óssea. Então, tu pensa aqui no osso, ó. Barra rígida, ó. Tá? Húmero, ulna, rádio. Eu tenho a coluna vertebral, o crânio, a base aqui. Aqui eu tenho minha tíbia com a fíbula, tá? E com a base do pé. Calcâneo e tal. Então, o triângulo vai ser o eixo delas. Então, veja bem. Primeira, segunda e terceira classe. Eu deixei ela na ordem, dá para entender bem. Bom, vamos lá. Primeira classe, que a gente chama, que é uma alavanca interresistente. Tá? Por que ela é interresistente? Porque a resistência, que é o quadrado azul, está entre a força e entre o eixo. Então, tudo que tiver entre é o que dá o nome para a classe, tá? Interresistente, interfixa e interpotente. Então, veja, o vermelho aqui, a setinha, é a força, a potência. O azul é a resistência. Quadradinho é resistência. E o triângulo é o eixo. Então, vamos fazer aqui um movimento aqui de panturrilha. Quando eu vou elevar, né? Panturrilha clássico lá, de pé, sem carga mesmo. O que acontece? Eu tenho o gastrocnêmio, que vai fazer essa força, eu vou contrair. Eu tenho a resistência, que é o meu corpo, né? Aqui está mostrando aqui o quadrado, o azul, que é o meu corpo todo. E eu tenho o eixo, porque eu vou fazer o eixo para ele subir essa alavanca de flexão e extensão em cima da minha falange aqui na minha base do pé, na minha ponta do pé. Então o eixo está aqui. Quando o eixo está aqui e a resistência está no meio, eu tenho uma alavanca de primeira classe, que é uma alavanca interresistente. Certo? Vamos para o segundo exemplo aqui. No movimento de flexão e extensão cervical. Tem equipamento na musculação que faz esse movimento aqui. Flexão e extensão cervical. Então, eu tenho os músculos, né, esternocleidomastoide, esplêndio da coluna, enfim, os eretores da coluna, e alguns músculos da posterior. O que acontece nesse exemplo? Eu tenho um músculo, que é a minha força, a minha potência,
Eu tenho o eixo, olha que o eixo está entre agora. Por que, que a resistência está aqui? Porque quando eu fizer esse movimento de extensão, a minha coluna veio para cá, ó, minha cabeça foi para trás. Extensão, minha cabeça foi para frente, flexão. O que, que acontece? A resistência se torna a cabeça aqui agora. Então ela está depois do eixo. O eixo está na base, ó, aqui na minha cervical, né? Aqui no meu atlas, e o axis, que faz esse pêndulo, né? Então ela agora se torna uma alavanca de segundo grau, ou segunda classe, que é uma alavanca interfixa, porque o ponto fixo, o eixo, está entre o braço de força e o braço de resistência, certo? E aqui é uma alavanca que é a mais utilizada no corpo, que eu tenho o eixo, a força de potência e a resistência. Deixa eu ver quem está entrando. Peraí. Então veja aqui, ó, numa rosca direta, né? Vou erguendo um pezinho aqui. O que acontece? Eu vou contrair o meu músculo, bíceps, né? A base dele está aqui no meu húmero, ele está chegando aqui no meu rádio, na minha una. O que vai acontecer? Quando eu contrair, eu vou erguer, vou vencer essa resistência, certo? Vou fazer uma flexão de cotovelo. Quando eu faço a flexão de cotovelo, meu eixo, que é a minha articulação, ela está depois da minha força, que é o meu bíceps, ó. Então eu tenho uma alavanca de terceira classe, que é uma alavanca interpotente. Porque a potência que vai gerar esse torque, essa força, que é uma grandeza da natureza, ela é gerada pelo músculo, né? Que está entre o ponto fixo, que é o triângulo, né? Que é o meu eixo, que é a minha articulação, e está entre a minha resistência, que é o meu peso, o meu... Enfim, a minha resistência que eu estou vencendo aqui para o meu exercício. Correto? Deu para entender, Jana, pessoal aí? Consegui compreender. É Correto. diferente. As diferentes. Isso. Então, a gente começa a pensar anatomicamente, e a biomecânica ela entra nas alavancas assim. O básico delas é você entender esses 4 componentes. Tipo assim, é onde que a gente pode identificar para saber se é interresistência, interfixa, é só ver quem vai estar no meio, né? Exatamente. Isso. Na interresistência, É interresistente, interfixa e interpotente. Então, se a resistência está entre o braço de força e o eixo, ela é uma alavanca interresistente. Se o ponto fixo está entre o braço de força e o braço de resistência, ela é uma interfixa. E se o braço de força, a potência está entre o eixo e a resistência, ela é interpotente. Certo? É. Beleza, pessoal. Teve alguma dúvida sobre isso? Ó, deixa eu interromper aqui. A aula está gravada e eu já vou jogar ela no YouTube também. E ela vai ficar aqui salva, tá? Tranquilo? Tá, eu deixei no Blue, tá? Deixa eu abrir ele aqui. E eu deixei uma aula também, que é uma aula que fala de anatomia, né? É um canal que tem no YouTube, na verdade, de anatomia fácil, do Rogério, que ele também dá uns exemplos. Ele faz na lousa, tudo, os tipos de alavanca. Basicamente é o que eu falei aqui em aula já, mas fica mais didático para vocês entenderem esses 3 tipos
para que depois a gente consegue ir identificando, porque daqui para frente eu vejo que fica mesmo uma dificuldade, eu vejo isso até nos colegas de profissão, é você olhar o exercício e você identificar os pontos, né? E fazer essa análise mecânica, né? Entender o que está acontecendo no movimento. Então, a partir de agora, eu vou deixar as aulas, vai passar a primeira prova, tá? E a gente vai focar mais em exercícios aí habituais, né, da nossa profissão. E a gente vai fazer exercícios que é o exercício de cinésio, né? Exercício de igual estudo dirigido, mas agora ele vai ficar mais próximo do que a realidade nossa, tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que quando você mostrar nos exercícios algumas coisas já vai clarear mais, né? Sim, com certeza. Aí vai ficar. Com exemplos e tudo mais. Vou pegar aqui uma imagem. Vou mostrar para vocês. Deu para entender os três tipos de alavanca, né? Ficou tranquilo aí, né? Eu consegui entender, mas eu vou conseguir mais ainda quando tiver os exemplos dos exercícios, entendeu? Mas deu para entender quando uma é interresistência, interfixa e interpotente. Eu só preciso saber identificar nos exercícios. Sim, sim, sim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E a próxima aula a gente já vai entrar. Eu vou deixar uma tarefinha aqui, tá? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês de novo. Professor, boa Oi, noite. boa noite. O senhor poderia explicar também a TED da N1, porque eu cheguei atrasada na aula, não deu para acompanhar. Por favor. Tá. Todo mundo está conseguindo ver aqui a imagem, né? Sim, professor. Certo. Esse aqui é um leg horizontal, né? Mais convencional aí. Pessoal, só voltando, sobre a TED 1, vai ser aquele estudo dirigido que nós fizemos lá, eu deixei em grupo com vocês. Agora eu quero lançado individualmente, tá? Os movimentos nas fases lá do movimento, numa determinada modalidade, tá? Então vocês já fizeram esse trabalhinho em grupo, agora eu quero eles individualmente, tá? Isso será até de 1. Lembrando que tem até dia 13 para estar entregando, tá? Até dia 13, até... Eu não tô Eu não tô conseguindo ver a tela, não. Será que sou eu? Então, professor, é só enviar o que já está feito? Isso, é para enviar agora individualmente, tá? Entendi. Tá bom, obrigado. Tá. Bom, dando sequência aqui, eu vou passar esse exemplo, tá? Do leg. Então, vamos lá junto comigo. Todo mundo consegue ver aqui, né?
Tá, né? Sim, professor. Beleza. Então veja, ó, Sim, professor, dá pra ver. eu tenho uma base, certo? Fixa, né? São ó, os meus ossos, né? Mas vamos pensar que eu tenho as cargas. Nesse caso aqui, eu tenho a alavanca, na verdade a resistência, eu vou subir, né? Veja na extensão, né? Tem uma flexão de quadril e uma extensão. Se fosse o outro leg, um leg 45, por exemplo, que a base da carga tivesse para cá, é um outro ângulo de atuação. Quando eu penso nas polias, quando eu tenho essa distribuição de cargas, se torna o exercício mais fácil, porque eu tenho essa distribuição de eixos. Veja que eu tenho 3 eixos de polias. Se fosse 2, ou se fosse um outro tipo de carga, por exemplo, se fosse o leg 45, o convencional, ele se torna mais pesado, né? Vamos dizer assim, o exercício, do que ser comparado. Por quê? Porque quanto mais eu tenho distribuição de eixo, mais essa energia ela vai dissipar e vai ficar o meu exercício mais fácil, tá? E quando mais eu tenho uma distância entre o eixo, também se torna mais difícil o exercício. Então a gente vai acabar vendo isso, diferenças, por isso que há diferenças entre os exercícios, tá? Por exemplo, um agachamento que ele é no Smith, né, guiado, e um agachamento que ele é um agachamento livre, né, e assim, por assim vai. Então isso se torna a diferença. Então, uma diferença básica entre exercícios que são pesos livres e exercícios que são guiados, né? Pela máquina ser guiada, ela traz uma facilidade maior para o meu sistema de alavanca. Então, eu tenho uma máquina que ela vai auxiliar para que eu faça o mesmo exercício, tá? É o exemplo mesmo, se você fizer o supino reto, tradicional, com lá, deitado no banco supino, com a barra e tudo mais, se você fizer numa máquina de supino, num press, num supino que ele é guiado. Então a diferença, tu vai conseguir muito mais peso num guiado do que no peso livre. Para quem é da prática aí já viu isso, né? Conversa aí comigo, a gente já vai finalizar. Sim, professor. Por quê? Porque o sistema de alavanca ele muda. Tá? Então a explicação muitas vezes não está ali na fisiologia, ela está na biomecânica dos exercícios. Então vamos analisar isso daqui primeiro, esse leg. Então eu tenho pontos de eixo, ó. Veja por que ele é um movimento multiarticular, né? Por quê? Porque eu tenho um eixo do tornozelo, eu tenho um eixo do joelho, eu tenho um eixo do quadril que está sendo atuante. Então eu não tenho só a flexão e extensão de joelho, eu tenho uma flexão e extensão também, uma dorsiflexão de tornozelo, e também há uma flexão aqui, uma extensão de quadril. Então veja que são 3 sistemas atuando num exercício só. Por isso que ele é multiarticular. Por isso que é um exercício mais complexo, tá? Porque ele move... Eu já tinha percebido quando eu treinava lá na Smart, ela tem esse aparelho aí, esse aparelho e tem um leg normal, leg 45. Certo. E eu já tinha percebido que era mais fácil fazer nesse daí do que no leg. Só, e agora você explicando, dá para entender. Tem mais eixo. Exatamente. Veja, é mais a fácil ação, de executar. a ação do músculo, o trabalho muscular, ele é o mesmo. Eu tenho o mesmo trabalho, é o mesmo foco, né? Os dois são leg press. Estou trabalhando quadríceps, prioriamente, quadríceps, mas eu tenho ativação também de tibial anterior, eu tenho ativação de gastrocnemênio, eu tenho ativação de isquiotibiais, glúteo, quadrado lombar, e até abdominal também. Mas, tradicionalmente, há uma ativação maior, eletromiograficamente, quadríceps. Mas é um exercício mais complexo, né? Ele é multiarticular. Então, veja que eu tenho aqui, eu tenho eixos, né? Aí eu tenho a força.
e eu tenho a resistência, né? Então, eu tenho aqui as chapas, aqui o peso está aqui, mas eu tenho que vencer esse peso, né? Então, veja que eu tenho, muitas vezes, a força, que é o meu quadríceps, entre a minha resistência. Então, eu tenho uma alavanca interpotente, né? De um Professor, ponto. Oi, pode falar. a força atuante aí, no caso, está na coxa, no músculo da coxa? Vamos pensar no leg. Qual músculo prioritariamente tá? Eu tenho a minha força, ela tá na minha coxa, certo? Vamos pensar assim, mais a grosso modo, minha coxa, né? Então eu tô analisando aqui a alavanca que tá atuando no meu músculo quadríceps, certo? Sim. Onde que tá meu eixo? A minha articulação Do joelho no do joelho, correto? Sim. Onde que tá a minha resistência? Ele tá tanto aqui, eu tô usando uma base, mas nesse caso essa base tá fixa. Eu venho para trás, não vou? Eu não subo ele aqui, ó. Sim. Então eu posso colocar que a minha resistência tá para cá. Então eu tenho a minha força, que é o meu quadríceps que tá fazendo esse torque, certo? Se eu não tivesse o quadríceps ali, eu não ia fazer esse movimento. Tá vendo o movimento aqui? Olha o meu quadríceps contraído, né? Entendi. Certo? Então eu tenho a força, ó, entre a minha resistência. Lógico que a resistência maior, o cabo tá indo para lá. Eu tô subindo aqui as pastilhas daqui. Mas a resistência, ela tá... Aliás, a força tá entre o eixo e tá entre a resistência. Por isso que a interpotente, essa classificação de terceira classe, ela é mais utilizada nos exercícios. Porque, comumente, nós temos mais os músculos entre o meu ponto fixo e a minha resistência. Certo? Massa, professor. Show de bola. Ó, Você vai disponibilizar esse material já? Já, vou mandar para você. Esse aqui é só uma imagem, tá? Isso aqui eu vou trazer depois. Eu abri para ficar mais claro, assim, num exemplo prático aqui de vocês, aqui, um exercício, tá? A ideia nossa... Professor, Ó, por exemplo, só para terminar essa questão. A Janaína falou sobre o exercício do leg press, o 45, certo? O mais convencional. Aí eu tenho esse daqui que é o horizontal, né? Vamos dizer assim, ele é horizontal. Aí você pensa, eu tenho um aluno que ele sofreu uma lesão de ligamento anterior. Ligamento cruzado, rompeu, passou pela cirurgia, ficou de 6 a 8 meses, reconstruiu, fez a parte da fisioterapia e tal. Agora eu estou condicionando esse meu aluno. Eu tenho esses dois exercícios lá na minha musculação. Eu tenho o leg 45 convencional e eu tenho um leg aqui mais guiado, né? Eu tenho um leg aqui mais horizontal. Quais dos dois vai trazer uma sobrecarga maior? O leg 45. O leg 45. Aí por que é o leg 45? Porque esse daí, como ele tem mais eixo, por conta da posição que você fica, ele fica mais fácil. Então, aquele outro lá já é mais difícil. Eu acho que... por causa da resistência, seria? Tá, da resistência. Vamos pensar. Ó, aí, por exemplo, o que você pode falar? Você pode trazer e conversar com o seu aluno. Falei, ó, os dois exercícios são para quadríceps. Você está precisando fortalecer seu músculo que te dá a base para o seu joelho, que é o seu quadríceps, principalmente, né? Isso que o tibiais também. Eu vou conversar com você nessa máquina, que é o leg press horizontal, porque eu tenho uma distribuição melhor de forças, uma distribuição melhor de cargas pelos meus sistemas de alavancas. Devido a eu ter mais eixos de distribuição de energia, o movimento, eu tenho ainda
a qualidade do movimento, eu garanto a qualidade do movimento, garanto a ativação do seu músculo, porém, eu garanto um menor esforço e uma maior segurança. Aí a gente entra no conceito de segurança, conforto e eficácia. Eu não precisei colocar aquele indivíduo num estresse mais alto, pensando que ele tem lá tá vindo de um pós-operatório, de um pós-lesão, e eu estou trabalhando o mesmo músculo com ele, só que aí eu pensei biomecanicamente. Isso é pensar na biomecânica. Eu nem estou pensando em fisiologia aqui. Não falei nada de sistema energético, não falei de fibra, não falei de tipo de fibra, não falei nada de anabolismo, nada de catabolismo, não falei nada de sistemas ergogênicos, utilização de ergogênico, nem nada. Nem falei nada de fisiologia, entende? Eu falei só de mecânica. Com a mecânica, eu consegui mudar o exercício para aquele meu aluno que está precisando de recuperação, mas ele está em pós-lesão. Entendeu? E, professor, isso tudo devido à quantidade de eixos, não é isso? Isso tudo é pela quantidade de eixo. Exatamente, pela distribuição das cargas. Agora, tem diferenças, claro. Eu não estou... Por exemplo, quando a gente pensa assim, outra diferença, uma diferença agora fisiológica entre pesos livres e máquinas. Os pesos livres te dão uma maior adaptação neuromotora em relação ao agonista e antagonista, maior recrutamento de unidades motoras. Então, isso também é legal. Por isso que a gente não tem só máquinas, né? A gente tem pesos livres, máquinas, e varia e faz toda a nossa programação aí com o que a gente tem de método de trabalho. Mas a ideia da coisa mesmo é a gente entender essa parte de sistema de força, tá? De entender a biomecânica. Então, E, professor, no caso, esse leg press seria mais indicado para a pessoa que está começando a treinar, entrou faz pouco tempo, o corpo ainda não está adaptado para esse tipo de situação, seria mais confortável no caso, né? Sim, pode, depende, sabe? Na educação física depende de muita coisa. Eu posso também, claro, vamos pensar que eu estou com um indivíduo que ele é totalmente sedentário, nunca fez musculação, nunca praticou, e aí eu vejo com ele, é aquele feedback, né? É aquela primeira avaliação que a gente tem com o cara, e eu vejo que esse leg, ele está mais confortável. Só que aí eu tenho que pensar também que talvez eu não tenha esse leg, né? Talvez eu não tenha esse leg ali comigo, e muitas vezes não acontece. Então, o que aí entra as outras coisas? Que aí é na disciplina de musculação de vocês, ou na disciplina de treinamento físico, que é o quê? É a questão da periodização. Você mexer nos sistemas de carga, né? Carga, repetição, intensidade, né? São as variáveis do treinamento. Aí eu consigo mexer com as variáveis. Eu posso muito bem, também nesse exercício, nesse equipamento, eu trazer um estresse muito grande para aquele cara, muito mais do que fosse em outro equipamento, entende? Isso vai da estratégia que o cara está utilizando ali. Mas, teoricamente, sim, se eu ver esse exercício para um cara, para um indivíduo sedentário, iniciante, ele se torna mais confortável mesmo. Ele é mais confortável. Mas isso vai de quem está utilizando ele, né? Então, eu posso muito bem aqui subir muita carga dele, ou diminuir o eixo, né? Eu posso diminuir também a distância dele aqui. Entendi, professor. No caso, aí você aumentaria a carga para ter o estresse, né? Para tirar um pouco dessa Veja uma coisa interessante, né? Também, ó. É o que a gente chama de congruência muscular, né? Congruência, o que é? Eu tenho um eixo aqui do meu indivíduo, né? Do meu aluno. E veja que eu tenho o eixo aqui também, na base. Então, a ideia, claro que é pelo ângulo aqui, mas da foto. Mas a ideia é que o meu eixo esteja também em paralelo com o eixo da máquina. Então, aqui, como ele tem um eixo, ele tem que estar esse eixo em paralelo aqui. É o eixo... Porque quando ele sai, esse eixo, ele não está paralelamente, aumenta o meu braço de resistência também. É igual vocês pegarem lá na... Isso chama também a anatomia aqui do cara. Aqui poderia ser um cara muito maior, um cara bem menor.
Então, a minha distância que eu regulo aqui no banco, isso também vai dar uma diferença aqui biomecânica. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes, tá? Do eixo. O eixo da sua perna tem que estar em direção ao eixo da máquina. A gente vê muito isso lá no exercício, por exemplo, na extensão e flexão de perna, de joelho, na extensora e na flexora. Você tem um eixo na máquina, você ajusta a pessoa naquele eixo. Aí tem a diferença também de máquinas que não são ajustáveis, né? Tu pega alguma máquina aí que a biomecânica dela não é tão favorável e aí ela não fica, eu falo, eu não consigo ajustar tanto anatomicamente, porque eu preciso encaixar a pessoa naquele aparelho, entende? Então, lógico, vocês vão aprender isso também lá na. Aqui eu vou dar alguns exemplos, mas isso fica bem mais prático ali na musculação, que você tem que encaixar a pessoa, você tem que ajustar ela conforme a máquina também. Isso é verdade. E tem, até porque um dia desse eu até percebi isso, lá na RAI tem a flexora deitada. E se a pessoa for baixinha, não encaixa ali, não encaixa o pé dela, né, encaixa no cotovelo, no tornozelo aqui, fica para fora. E o tamanho já não dá para ajustar para a pessoa fazer. Isso, Falando, exatamente. eu lembrei. Exatamente. Tranquilo aqui, gente? E até o leg mesmo, às vezes você tem que colocar um colchonete e tudo mais. Isso. Tem leg que ele não tem mais ajuste, né? Tem leg que não tem mais ajuste e fica complicado. Deixa eu só falar aqui rapidinho. A interpotente vai ser o E, o F e o R, que é o eixo, a força e a resistência. Isso. E a interfixa, tá certo, é o F, o R e o E. E a interresistência é o E, acho que esse aqui, eu não sei se eu acertei. É o R, o E e o F. Tá batendo cabeça aqui. Sim. Resistência, eixo e força. Tá. Essa parte eu consegui entender. Agora eu vou só esperar os exemplos de mais exercícios. Não, tranquilo. Obrigada a todos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Deu para entender esse tipo de alavanca, né? Depois, com os exemplos práticos, vai ficar mais legal a brincadeira. Show de bola, aula, professor. Então, Obrigadão aí. Beleza. Só são esses São só esses tipos três. de alavanca? Esses três de alavanca. Aí a gente vai entrar em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Cinética fechada. Tá Isso. bom. Tá bom? Obrigada. E aí eu tenho mais uma explicação Tá bom. que eu deixei no Blue para vocês. A gente falou do leg já, como já falou da articulação do joelho, deixei lá também uma aulinha lá da articulação do joelho, e mais uma que é sobre os tipos de alavanca, que fica bem didático, e aí vai ficar bem fixo aí para vocês. Aí, a partir de agora... Eu vi, tem 2 slides, né, sobre as alavancas. Eu vi, tem um que você passou aqui a aula e tem outro. Tem outro. Vou dar uma olhada. Isso. Tá bom. E aí a gente começa a olhar para os exercícios dessa maneira. Se eu fizer de um jeito, fizer de outro jeto, né? Muito então bom. isso é bacana. Vou começar a olhar na prática. Exatamente. Quando for treinar, já ficar meio que batendo cabeça com os exercícios. Sim. Show. Beleza, pessoal? Tá bom, boa noite. Beleza, pessoal. Boa noite aí. Eu vou ficar por aqui também. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite a todos aí. E boa semana para vocês.